Bem, agora eu vou demonstrar o teorema de parada opcional para supermartingais não negativos, que é o teorema 3.25 do livro do Legal. Tá? Bem, o que o teorema diz? O teorema diz o seguinte, que se nós tivermos ZT, né, para T indexado pelos reais não negativos, tá? Um supermartingal não negativo e com trajetórias contínuas à direita, e se tivermos dois tempos de parada, U e V, sendo que U é menor ou igual que V, então ZU e ZV estão em L1, ou seja, são integráveis, e além disso, Z de U é maior ou igual que a esperança condicional de ZV dado a sigma álgebra F de U. Bem, para provar esse teorema, nós vamos precisar de alguns outros resultados, né, assim como algumas definições, né, que farão parte da demonstração, tá? Então, antes de começarmos de fato a prova, eu vou falar de alguns desses resultados aqui, tá? Ok. Uh, uma coisa, né, que vem antes até do teorema é o seguinte, a seguinte observação, né, de que se você tem dois tempos de parada U e V, então esses EU e esses EV estão definidos, né? Isso é feito antes desse teorema, tá? De enunciar o teorema, que isso se deve ao seguinte fato, como o Z de T é um supermartingal não negativo, então nós temos o quê? Que o módulo de Z de T é igual a Z de T, né? Então, a esperança do módulo de Z de T é igual à esperança de Z de T, que por sua vez é menor ou igual que a esperança de Z0. Isso pelo fato, essa desigualdade ocorre pelo fato de ZT ser um supermartingal, tá? Então, assim como Z0 está em L1, então essa esperança de Z0 é finita. Ou seja, a esperança do módulo de todo ZT é limitada pela esperança de Z0, ou seja, é uniformemente limitada, né? Então é limitado, no caso, em L1, né? É limitada em L1 na norma 1 de L1, ok? Assim, pelo teorema 3.19, o que é que a gente tem? Que existe uma variável aleatória z infinito, também integrável, que é limite pontual de ZT, mas quase certamente, tá? Então, o ZT converge a z infinito quase certamente, ok? Quando t vai ao infinito. E também sabemos, e nesse caso, depois disso a gente define quem é, dado o tempo de parada, a gente define quem é o ZT, ok? Que é FT mensurável como uma das propriedades que associa o tempo de parada às sigmas álgebras associadas a esses tempos de parada, ok? Bem, um lema, né? Na verdade é uma proposição, tá no livro como proposição 3.8. Eu coloquei como lema que eu não consegui colocar a proposição aqui, tá? Só apenas lema, teorema, enfim, definição, essas coisas. Bem, que diz o seguinte, a proposição 3.8, que se tem um tempo de parada e S é uma variável aleatória, FT mensurável, tá? Onde FT é a sigma álgebra associada ao tempo de parada T. E S toma valores entre 0 e infinito, né? Valores maiores ou iguais que zero, e S é maior ou igual que T, então S também é tempo de parada. Né, S é tempo de parada. Em particular, se tomarmos essas variáveis Tn como definidas aqui, tá? Essas variáveis Tn aqui como definidas como esses somatórios, essas variáveis são tempos de parada, e além disso, as variáveis decrescem para T, ok? Um outro resultado, esse resultado está no apêndice 2 do livro, é o teorema de parada opcional para supermartingais discretos e com tempos de parada limitados, ou seja, então na situação, no nosso teorema, a gente tem o quê? Tempos de paradas em tempo contínuo, ou supermartingais não negativos e em tempo contínuos, tá? E cujas trajetórias são contínuas à direita. No caso discreto, a gente tem simplesmente supermartingal discreto, indexado pelos naturais, e a gente tem tempos de parada limitados nesse caso, tá? Aqui é limitados, no nosso caso mais geral, no teorema que a gente quer provar, que a gente quer provar agora, não tem nenhuma restrição sobre os tempos de parada. Eles são simplesmente dois tempos de parada, em que U é menor ou igual que V. Aqui, S é menor ou igual que T, e além disso, S e T são limitados, tá? Na parte inicial da prova do teorema, a gente vai adicionar essa suposição de que os tempos de parada são limitados para provar uma certa
um certo resultado que vai ser usado como ferramenta no decorrer da demonstração. Então, a gente vai adicionar essa hipótese na prova do nosso teorema, tá? Vai adicionar a hipótese, teorema que a gente quer provar, essa hipótese de que eles são limitados, vai provar uma certa coisa, que essa coisa vai ser usada recorrentemente em vários momentos no decorrer do restante da demonstração. Tá? Então, o que é que esse teorema, para o caso discreto, diz? Que se S e T são tempos de parada, limitados, e S é menor ou igual que T, então vale aquele mesmo resultado do caso que a gente quer provar, ou seja, y de S, que é o S, que é o menor, né, o tempo de parada menor ali, y de S é maior ou igual que a esperança condicional de yt, dado a sigma álgebra Fs, tá? Ok. Um outro resultado, também no apêndice 2, que está também descrito no apêndice 2 do livro, é o seguinte: se você tem um super martingale reverso, ou seja, ele está aqui indexado pelos inteiros não negativos, pelos inteiros negativos, tá? Não positivos, perdão. E se você tem enfim, você tem uma sigma álgebra reversa associada, né? Então, se você tem o seguinte, se você tem esse super martingale reverso, e além disso, as variáveis, né, que o compõem são limitadas em L1, ou seja, na norma L1 são limitados, então essa sequência de variáveis convergem quase certamente e também em L1. Tá? Então converge desses dois blocos, quase certamente, e em L1, quando n converge ao menos infinito, quando n vai ao menos infinito. Ok? Só mais uma coisa, agora antes de a gente começar a provar o teorema, é uma definição barra propriedade que é descrita nas propriedades lá no livro, um pouco assim, antes do teorema, né, no capítulo, que é as propriedades que relacionam tempos de parada às sigmas álgebras associadas ao tempo de parada, ao T e FT, né? Uma das propriedades é a seguinte: se você tem um tempo de parada e você pega um A na sigma álgebra F infinito, que é a sigma álgebra, enfim, que você tem lá a filtração, FT, se você pega um evento A na sigma álgebra F infinito, e você define a seguinte variável, TA, definido da seguinte forma: para cada ômega, você diz que o TA de ômega é T de ômega se o ômega está em A, e é mais infinito se o ômega não está em A. É uma propriedade que diz o seguinte: essa variável TA é tempo de parada se e somente se o A ele está no F de T, ou seja, na sigma álgebra associada ao tempo de parada T. Tá? Então, esses teoremas e esses resultados e essa definição e outras propriedades, tá, dos tempos dessa associação, tempo de parada das sigmas álgebras associadas, a gente vai usar para provar o teorema de interesse nosso agora. Então, vamos lá. Então, basicamente, o teorema é esse, né? Novamente, você tem um super martingale não negativo, indexado em tempo de contínuo, né? Com trajetórias contínuas à direita, e se você pegar dois tempos de parada, U e V, sendo que U é menor ou igual que V, então o ZU e o ZV vão estar em L1, são integráveis, e além disso o ZU, onde U é o menor dos dois tempos de parada, então ZU é maior ou igual que a esperança condicional de ZV dado FU, tá? Então, vamos lá. Vamos começar assim. A gente vai basicamente a prova dividida em duas grandes partes. Na primeira parte, a gente vai colocar uma hipótese adicional de que U e V são limitados, tá? Então a gente vai supondo essa hipótese de que U e V são limitados, além de tudo, de todo o resto, a gente vai provar uma certa coisa. Que certa coisa é essa? A gente vai provar que se U e V são limitados, então a esperança de Z de U é maior ou igual que a esperança de Z de V. Ponto. Isso aqui é um alvo inicial nosso que, quando concluído, né, vai ser utilizado como ferramenta para o restante da demonstração. Tudo bem? Então vamos lá. Então, como o IV são limitados, então a gente pega P, um inteiro, né? Pode ser um inteiro, enfim, positivo, tal que U é menor ou igual que P e V é menor ou igual que P, tá? Ok? Que limita ambos ao mesmo tempo. Com isso, como o e v são limitados por P, a gente consegue definir as seguintes variáveis U de N e análogo para V, o V de N, para cada N maior ou igual que zero, como sendo esse somatório aqui, ó. Veja que esse somatório, cada parcela aqui é basicamente uma das parcelas que compõem aquela série, aquele somatório lá, que define o Tn na proposição 3.8. Né? Na proposição 3.8, o que a gente tinha? Se T é um tempo de parada, a gente tinha que aqueles Tns, né, como definido daquele modo lá, eles eram tempos de parada e decresciam para T, aqueles Tn. E Tn era definido dessa forma, só que o Tn lá, esse limite aqui do somatório,
esse último índice do somatório era mais infinito, ou seja, era uma série, né? A gente tinha uma soma até o infinito. Só que como? Porque, a princípio, o T, a gente não sabe se T é limitado ou não, né? Na proporção 3,8. Só que aqui a gente sabe que o U é limitado por P, tá? Então, basicamente, a gente só precisa somar até cair de 0 até P vezes 2 elevado a N menos 1, tá? P vezes 2 elevado a N menos 1. Porque a gente sabe, a gente garante que U de N é menor ou igual que P, né? Ou P não. Porque a gente sabe que U é menor ou igual que P, então basta somar até esse índice, tudo bem? A mesma coisa a gente define para V de N, ok? Para cada N a gente define U de N e V de N. E pela essa proposição, 3,8, a gente sabe que U de N e V de N são tempos de parada, e decrescem, o N decresce para V, para U, e Vn decresce para V, tudo bem? Ok. Além disso, isso tudo pela proporção 3,8. Além disso, pela forma com que dá definido o N e o Vn, e pelo fato de U ser menor ou igual que V, a gente conclui que o de N, o N é menor ou igual que o Vn, tá? Por quê? Veja que em cada uma das parcelas que define o N, que define Vn, cada uma das parcelas, né, a gente tem o quê? A gente tem uma indicadora multiplicando por uma constante, pelo um K mais 1 sobre 2 elevado a N, em ambos, né? Sendo que a indicadora é basicamente a mesma, trocando U por V. Mas a gente sabe que U é menor que V. Então, veja, se U cai em um desses intervalos, perceba que ele só pode cair em um desses intervalos, né? Que define onde estão as indicadoras, tá? Nos quais as indicadoras estão definidas, tá certo? Então, o que a gente tem? Se U cai em um desses intervalos e o V cai no mesmo intervalo, né? U menor ou igual que V. Então, como ambos caem no mesmo intervalo, né? Então, basicamente, o Vn e o N vão ser iguais, tá? Vão ser iguais a K mais 1 sobre 2 elevado a N, ok? Ok. Onde K é associar a esse específico intervalo, que ele está definido. Agora, se U cai em um intervalo e V cai num outro intervalo, ele tem que cair no intervalo subsequente, no intervalo futuro, né? Não precisa ser o próximo, no futuro intervalo. Como ele cai no futuro intervalo, veja, à medida que você passa de um intervalo para o outro, o número que está multiplicando a indicadora vai aumentando, porque o K vai aumentando, né? Então, se o cai em um intervalo, né, que define o N, e o V caiu num outro intervalo à frente, então o número que vai multiplicar pela indicadora no V vai ser maior. Então, o N vai ser menor que o Vn. Então, de qualquer forma, em ambos os casos, o N vai ser menor ou igual ao Vn. Para todo N maior ou igual que zero. Ok. Vamos lá. Agora, usando o fato de que o N decresce para U e o fato de que as trajetórias são contínuas à direita, ou seja, o N está convergindo para U decrescendo, né? Ou seja, pela direita, por cima. Mas a gente sabe que as trajetórias do Z, do ZT, né, para cada ômega, as trajetórias são o quê? Contínuas à direita. Então, como N decresce, né, ou seja, vem pela direita para U, então Z de N converge para Z de U quase certamente, tá? E o mesmo vale para a relação entre V e Vn, ou seja, Z de Vn converge, né? Z de Vn converge para Z de V quase certamente, tudo bem? Ok, então vamos continuar. Agora, o que a gente sabe? Agora vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um conhecimento sobre o caso discreto, tá? Então, a gente tem um caso contínuo, tá? A gente tem a filtração contínua, a gente tem lá uma filtração indexada por T nos reais de zero a infinito, o mesmo para as variáveis ET. E agora a gente vai pegar um super martingale discreto ali dentro, tá? Vamos lá. Para cada n maior ou igual que zero, a gente considera a seguinte filtração: F K sobre 2 elevado a n mais 1, tá? E agora é o K que vai variar. K maior ou igual que zero. Fixa n fixo, mas para cada n, né? Mas n fixado a princípio, e variando no K. E a gente considera as variáveis associadas, tá? As variáveis do supermartingale. Então a gente tem um supermartingale discreto, no caso. Tudo bem? Ok. Então, a gente pode usar o teorema da parada opcional para supermartingais discretos, visto que, né, a gente pode aplicar esse teorema para os tempos de parada, o n mais 1 e o n. Tá? Para cada n, a gente usa o teorema de parada opcional para esses supermartingais que são limitados. Tá? O e o v são limitados,
e o n mais 1 e o n também são limitados, tá? Ok. Então, aplicando esse teorema, a gente descobre o quê? Que z de un mais 1 é maior ou igual, tá? Que a esperança condicional de z de un, dado a sigma álgebra associada ao n mais 1, ok? Então, isso usando o teorema para o caso discreto. Ok, então a gente vai usar essa informação um pouco mais à frente. Tá, então meio que dando uma pausa aqui, a gente vai fazer o seguinte agora. Considere o seguinte, a gente tem esse z de n, não é isso? Z de n e a gente tem mesmo enfim, a gente tem esse z de n e a gente vai definir a seguinte variável aleatória, tá? O yn como sendo z de u menos n, tá? Para n menor ou igual que zero. E o mesmo caso para filtração. Então, veja, a gente tinha uma indexação original para n maior ou igual que zero, para n nos naturais. Agora a gente vai inverter. Então a gente vai ter y, a gente pode pensar assim, y de menos n igual a z de un para n maior ou igual que zero. Tá? E o h menos n igual a f de un para n maior ou igual que zero. Então a gente tem o quê? Um super martingale discreto reverso, tá? Então a gente pode usar o teorema de convergência que a gente enunciou um pouco mais atrás, ok? Daqui a pouco a gente vai ver isso, ok? Vamos lá. Então o que a gente tem? A gente vai usar daqui a pouco aquele teorema de convergência. Como a gente sabe que os tempos de parada 0 é menor ou igual que o tempo de parada o n, e eles são limitados, então a gente novamente usa o que? O teorema de parada opcional para esses dois, para esse supermartingale discreto e para esses dois tempos de parada limitados. Então a gente tem que o z de zero, que é o menor, né? O zero é o menor desses dois tempos de parada. O z de zero é maior ou igual que a esperança condicional de z de un dado f de zero, tá? Ok. Então, sabendo disso, isso pela conclusão do teorema, sabendo disso, a gente passa a esperança e a gente vai mantém a desigualdade, né? Então, a esperança de z0 é maior ou igual que a esperança dessa esperança condicional, que pelas propriedades da esperança condicional, isso é igual à esperança de z de un, para cada n maior ou igual que zero, tá? Ou seja, o que é que falta lembra o que é que falta para o teorema de convergência para supermartingales reversos, tá? Discretos reversos. O que é que a gente tem? A gente precisa de, primeiro, que um supermartingale reverso a gente já tem, que é esse yn, e a gente precisa de que o quê? Eles sejam limitados em L1. Então, as normas, né, a esperança do módulo deles, mas como eles são não negativos, então a esperança deles próprios tem que ser ambas uniformemente limitadas em L1, tá? Então, mas a gente vai usar esse fato agora, ó. Porque o z de um n é o y de menos n, pela própria definição do yn, ó. Então, o que a gente conclui? A gente sabe que como o y menos n, né, é igual ao z de un, e a esperança de então a esperança de y menos n, né, que é a mesma esperança do seu módulo, de dado que eles são não negativos, isso é o que menor ou igual que a esperança de z0, que é finito, tá? Isso do último slide que a gente tinha aqui, ok? Pronto, então eles é um supermartingale reverso, discreto e é limitado em L1, tá? Assim, então a gente pode usar o teorema de convergência para supermartingales reverso e concluir que esse yn converge quase certamente e converge em L1, tudo bem? Para n indo para o menos infinito. Então converge quase certamente e ao mesmo tempo converge em L1, ok? Só que quem é y de menos n? É o próprio z de un. E a gente já sabia que o z de un convergia para z de u quase certamente. Então a gente tem que o z de un converge para z de u quase certamente. A gente agora acabou de descobrir que eles convergem também em L1. Então, além de convergir quase certamente, também converge em L1. Tá certo? Pronto. O mesmo para o z de Vn. Então, o z de Vn converge quase certamente e convergem também em L1 para a z de V. Ok. Vamos lá. Agora a gente vai usar essa informação. Pronto. Então veja que tudo isso que a gente fez separado, né? A gente fez tudo para U e V análogo, né? Tudo para U e V análogo. Agora a gente vai misturar o I e V. A gente vai usar a comparação entre os tempos de parada UN e VN. Anteriormente a gente usou a comparação no próprio U, né? Porque ele decrescia para U. Né? Os UNs decresciam para U. Então o N mais 1 era menor ou igual que o N.
ok? Então a gente só fez para U e os seus UNs, e análogo para V. Agora a gente vai comparar os U's com os V's, tá? Então a gente sabe também que o N é menor que o VN, e ambos são limitados. Então a gente novamente usa o teorema para o caso discreto, tá? A gente novamente usa o teorema para o caso discreto, para essa comparação aqui entre o N e VN, esses dois tempos de parada limitados, a gente descobre o quê? O que a gente descobre, né, do teorema de parada opcional? A gente descobre que o Z de UN, que é o menor, na comparação entre tempos de parada, é maior ou igual, que é a esperança condicional, do Z de Vn dado F de UN, tá? Só que, novamente, a coisa de passar a esperança, então, passando a esperança, a gente vai ter que a esperança de Z de UN, no final das contas, vai ser maior ou igual que a esperança de Z de Vn. Ok? Que é isso aqui, tá? Z de Vn é menor ou igual que Z de UN, tudo bem? Isso, veja, isso dá duas sequências, uma sequência AN, que é a esperança do Z de Vn, e por outro lado, menor ou igual que a sequência Bn, onde o Bn é a esperança do Z de UN, tá? Então a gente tem duas sequências AN menor ou igual que Bn, sendo que essas esperanças, uma tem limite, né? O AN tem limite para o A, o Bn tem limite para o B, onde A é a esperança de quem? Esse cara aqui converge, esse converge para Z de U, né? Porque a convergência é em L1, né? A gente descobriu que a convergência, além de ser quase certamente, é também em L1, tá? Então é uma mistura, veja que é uma mistura, a gente está misturando os resultados para exibir certas desigualdades entre esperanças, né? E passar o limite, a gente usar a convergência L1 do teorema da convergência, né? Para submargingar esse reverso. Enfim. Então a gente tem que, como a gente sabe que esse AN converge para o A e o BN, né? Enfim, BN converge para o B e o AN converge para o A, o AN converge para o A, então os limites mantêm a desigualdade, né? Nesse caso, no B não é igual. Então, a esperança do Z de V é menor ou igual que a esperança do Z de U, que é o que a gente queria, tá certo? Então, essa acaba aqui a primeira parte da prova, que vai ser usada agora como ferramenta, acessório, para o restante da prova. A todo momento a gente vai estar usando esse fato de que se a gente tem que U e V são limitados, são tempos de parada limitados com o menor ou igual que V, então a esperança de Z de V é menor ou igual que a esperança de U, tá? Ok, então a gente vai usar isso em alguns momentos daqui para frente. Pronto. Então a segunda parte, a parte final, é provar o caso em que o IV não tem nenhuma restrição, né? A gente restringiu o IV limitados, agora o IV podem ser quaisquer, desde que U seja menor ou igual que V, por hipótese. Tudo bem? Pronto. Então a gente pega dois tempos de parada limitados, tá? Veja, para cada P maior ou igual que 1, né? Inteiro positivo, a gente considera o seguinte tempo de parada: 0, né? E U ínfimo P, né? O ínfimo de U com P. A gente acabou de provar, no caso mais geral possível, no caso limitado, que como 0 é menor ou igual que U ínfimo de U com P, então a esperança de Z0 é maior ou igual que a esperança de Z U ínfimo P, né? P ínfimo U. Ínfimo de U com P, tá? A gente sabe disso, ok? Tá, isso para todo P, né? Para todo P maior ou igual que 1. Agora a gente sabe também que o limInf, né? Enfim, de U inter de Z de U ínfimo P para P no P infinito é o próprio Z de U, né? Quase certamente. Como é que a gente vê isso? A gente vê o seguinte, a gente sabe que se U for finito, então pega o ômega, né? U de ômega for finito, U for finito. Então pega o ômega nessa situação, que U é finito. Então U de ômega é menor ou igual que um certo N, tá? Que um certo N. E por sua vez vai ser menor ou igual que P para todo P maior ou igual que N, tudo bem? Então, U de ômega é menor ou igual que P para todo P maior ou igual que N. Tá. E nesse caso, quem é o ínfimo, né? Entre U e P é U. Então, U ínfimo P vai ser o próprio U. Então, todos esses Z, U ínfimo P, vai ser o próprio ZU. Vai ser o próprio ZU. Tá? Então, como esse limite, enfim, aí esse limite aqui vai ser o próprio Z de U, né? No limite vai ser o Z de U, tá? Ok. Aí eu coloquei como limite porque a gente vai usar o lema de Fatou, né? Ok. Agora veja que se U for infinito, que é o outro caso,
né? Aqui, veja, se o for finito, esse limite é o z de u, ok. Agora, se o for infinito, então, para esses ômegas em que o é infinito, o ínfimo com p é o próprio p, tá? Então, vai ser sempre p aqui, ó. Aqui era o que? Era o próprio z de u, agora vai ser o z de p. E fazendo o p indo para o infinito, a gente sabe que converge para o z infinito, né? Isso aqui converge para o z infinito, tá? Quase certamente, aqui entra o quase certamente, tá? Então, em qualquer situação, no final, juntando ambas as situações, a gente tem o quase certamente aí. Esse limite de z u ínfimo p é o próprio z de u, quase certamente. Agora, isso é o lim_inf, né? No caso também, porque a gente vai precisar usar o lema de Fatou, né? Então, como esse lim_inf desse z, o ínfimo p é o próprio z de u, tomando as esperanças, a gente tem o seguinte: a esperança de z de u, que é esse lim_inf, né, é a esperança do lim_inf, que por sua vez, pelo lema de Fatou, é menor ou igual que o lim_inf das esperanças, né, do z, u, ínfimo p, tá? Só que cada um deles, como a gente já observou aqui em cima, todos eles são limitados uniformemente pela esperança de z0, que é finito, tá? Portanto, a gente descobre que a esperança de z de u é menor ou igual que tudo isso, que por sua vez é finito, tá? A mesma coisa para v. A gente descobre, enfim, que ZU e ZV, que são não negativas, ZU e ZV são integráveis, que é a primeira parte, lembra? São duas partes do teorema, né, que a gente quer provar. Tanto o Z de U quanto o Z de V estão em L1, são integráveis, e vale aquela desigualdade entre as variáveis ZU e a esperança condicional de ZV, tá? Dada FU. Ok. Feita a primeira parte, a gente sabe que essas esperanças são finitas. Então, estão em L1, essas duas variáveis. Estamos já chegando ao final. O final é o quê? É concluir que, vamos lá, só relembrar, a gente quer concluir que ZU é maior ou igual que a esperança de Z condicional de ZV dado FU. A gente só falta mostrar isso, tá? A gente já concluiu que tanto ZU quanto ZV estão em L1. A gente já concluiu, ok? Para isso, a gente vai observar o seguinte: qual é a ideia, né? A ideia é perceber que as duas variáveis ZU e esperança condicional de ZV dado FU, ambas são FU mensuráveis. Ambas estão em FU. São variáveis FU mensuráveis, tá? ZU, por uma das propriedades que relaciona tempo de parada com a sigma álgebra associada, né? Então a gente sabe que ZU é FU mensurável, e a outra é pelas propriedades da esperança condicional, né? Porque a gente está condicionando na própria F de U. Pronto. Então a gente vai fazer qual a ideia? Para mostrar que isso é maior ou igual que zero. Quase certamente, né? Quase certamente. Qual a ideia? A ideia é, se a gente quer mostrar que isso é maior ou igual que zero, a mesma coisa que ZU menos a esperança condicional ser não negativa, ser maior ou igual que zero, quase certamente. Só que isso aqui é um evento, né? A gente pensando nisso aqui como um conjunto, né? Os ômegas que satisfazem isso. Isso é um evento, pelo fato de elas serem ambas FU mensuráveis, isso é um evento em FU. Tá? Isso aqui é um evento em FU. A gente vai mostrar que esse evento tem probabilidade total, ou seja, que o contrário tem probabilidade zero. Tá? Para isso, a gente vai trabalhar para mostrar certas coisas com relação a eventos em FU. Tá? E esse vai ser um evento particular em que a gente vai encontrar vai trabalhar para provar o que a gente quer, que isso aqui tem probabilidade total. Então, vamos lá, com o objetivo de chegar até aí. A gente pega um evento A em F de U, que por sua vez está contido em F de V, visto que, novamente, uma outra propriedade que relaciona tempo de parada com as sigmas álgebras associadas. Se U é menor que V, então F de U está contido em F de V, tá certo? Pronto. Então, dado A ali, a gente considera, o A está no F infinito, né? A gente considera a seguinte variável aleatória, UA, aquela UA, né? A gente definiu lá como TA naquela definição / propriedade, tá? Da seguinte forma, o A de ômega vai ser o U de ômega se o ômega estiver em A, e vai ser mais infinito se o ômega não estiver em A. A mesma coisa para o V de A, né? A gente define para o V de forma análoga. Veja, lá na propriedade diz o seguinte, que esse U de A vai ser tempo de parada somente se o A estiver em F de U. Só que a gente já pegou o A em F de U. Então, de fato, esse U de A é tempo de parada. De igual modo, o V de A é tempo de parada, porque o A também está em F de V, tá certo? Então, é uma mistura de propriedades que relacionam o tempo de parada com suas sigmas álgebras associadas. Ok. De igual modo, a gente pode mostrar, de forma simples, a gente pode mostrar que
a variável A é menor ou igual que a variável VA. Por quê? Pela forma com que elas foram definidas, né? Porque fora de A, U é U e V. Ou, perdão, em A é U e V. E a gente já sabe que U é menor ou igual que V. Fora de A, ambas são infinitos. Então, infinito é menor ou igual que infinito, tá? Ok. Pronto. Então, ok. Então, a gente tem o seguinte. Se a gente agora pegar o ínfimo com P, para P inteiro maior ou igual que 1, né? A gente tem, novamente, tempos de paradas limitados, tá? Limitados. Então, a gente usa a parte 1 da prova, que diz o seguinte, que a gente concluiu o quê? Que se a gente tiverem dois tempos limitados, né? Dois tempos de parada limitados, em que um é menor ou igual que o outro, então a esperança do menor de Z do menor é maior ou igual que a esperança de Z do maior, né? Então, a esperança de Z de UA ínfimo P é maior ou igual que a esperança de Z VA ínfimo P para cada P maior ou igual que 1, tá? Inteiro maior ou igual que 1. Ok. Guarda essa informação. Qual a ideia agora? A gente vai pegar cada uma dessas esperanças e quebrar em 3 pedaços. Veja que a esperança ela é uma integral em todo o ômega, em todo o espaço amostral. Só que a gente vai quebrar o espaço amostral em 3 pedaços. Primeiro pedaço, A complementar. Segundo pedaço, A interseção U menor ou igual que P. Terceiro pedaço, A interseção U maior que P. Então, esses 3 pedaços são disjuntos, tá? Então, a gente tem uma união de juntas. Então, a gente vai integrar em cada um desses pedaços e somar. Que vai dar as 3 esperanças para cada uma dessas esperanças originais. Essa e essa, tá? Então, para primeiro caso aqui, veja que integrar em A complementar é basicamente a esperança de multiplicar pela indicadora de A complementar, né? Então, a gente pega a variável original e multiplica pela indicadora no A complementar. A mesma coisa para os demais conjuntos. Então, a gente aqui tem a indicadora de A inter U menor ou igual que P e indicadora de A inter U maior que P, tá? Análogo para V, né? Trocando. O U aqui continua a mesma coisa, os conjuntos continuam a mesma coisa, a cisão, né? Enfim, do ômega aí, desses 3. Como tem referência a U, só que o que muda ali são o A e o VA, né? Aqui, tá? O A e VA. Ok. Vamos lá. Então, a gente tem que a de cima, essa soma, é maior ou igual que a de baixo, né? O que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que a primeira parcela de cada uma são iguais e a última parcela de cada uma, né, do lado direito e do lado esquerdo, são iguais. Então, a gente pode cancelar a primeira e a terceira esperança com a primeira e a terceira esperança, sobrando apenas a do meio, né, a segunda esperança de cada uma delas. Por que a gente pode cancelar? Porque eles são iguais. Vejamos. Em qualquer um dos dois eventos, né, no A complementar, o que acontece no A complementar? No A complementar, o A de ômega vale quanto? O A de ômega vale infinito. Por quê? Porque o ômega não está no complementar, né? Porque o ômega está no complementar, não está em A. A mesma coisa para o VA. Então, tanto o A quanto o VA nos ômegas nesse evento, o A complementar, é infinito, que por sua vez é maior que P. Então, se a gente pegar o A ínfimo com P, vai ser infinito. Então, essas duas variáveis aqui vão ser basicamente Z infinito, tá? Multiplicando por indicadora de A complementar. Então, essas esperanças são iguais, ok? Então, a gente pode cancelar a primeira esperança com a primeira esperança lá naquela desigualdade. Agora, se a gente pegar o evento A interseção U maior que P, vai valer basicamente a mesma coisa. Porque essas duas esperanças vão ser iguais. Porque, veja, se U é maior que P, então V também é maior que P, né? Nesse conjunto. Para os ômegas nesse conjunto. Porque U é menor ou igual que V. Então, como V é maior ou igual que U, e por sua vez é maior que P nesse evento, então a gente tem que o ínfimo de V com P e o ínfimo de V, perdão, isso. O ínfimo de V com P e o ínfimo de U com P vai ser exatamente P, tá? Porque P é independente do valor que assuma, que essa variável assuma, vai ser P, né? Esse ínfimo. E como o VA é V de ômega, é o próprio V, ou mais infinito, e o A é o próprio U, ou mais infinito, independente disso, tomando o ínfimo com P, o ínfimo vai ser P, tá? Portanto, aqui vai virar ZP e aqui vai virar ZP. Então, novamente, as esperanças são iguais, tá? Então, a terceira esperança em cada um ali vai ser cortada, sobrando apenas a esperança do meio, tá? Que é a esperança quando você multiplica com
a indicadora do A interseção U menor ou igual que P, tá? Isso vai manter a desigualdade, ok? Agora veja, vamos lá. A gente sabe que, pelo fato de U ser menor ou igual que P, né? Perdão, de estar em A, aqui, a gente está em A, né? Como está em A, o U de A vale quem? Vale o próprio U, né? Vale o próprio U. Então, a gente troca o U de A por U, a mesma coisa para o... Como a gente está tomando a indicadora no A, então o ômega está no A, então o V de A vai ser o próprio V. Então, some com A e vira o próprio V aqui, né? Pronto. Então, a gente mantém essa desigualdade agora. Agora, veja que se a gente tomar P tendendo ao infinito, lembra que aquele limite eu coloquei lá como lim_inf para usar o lema de Fatou, mas é limite, né? Então, a gente tem que esse limite aqui, que o Z de ínfimo com P, o limite é ZU. A mesma coisa, o limite é ZV, né? No caso, no lado direito aqui. E quando o P vai aumentando, indo para o infinito, essa indicadora vai ser tomada como indicador de quem? A interseção com U menor que infinito. U menor que mais infinito. Tudo bem? Ok. O que mais? Vamos lá. Ok. Tá. Então, tomando P, veja que vale aqui, esse limite aqui, vale esse limite. E além disso, o que é que a gente tem? Primeiro, a gente tem essa desigualdade se mantém no limite, tá? E a gente tem agora que olhar, veja, eu quero eliminar esse U menor igual que P, tá? Então a gente tem essa esperança aí com a indicadora de A interseção com U menor igual que P. Só que eu quero apenas a indicadora de A. Então eu tenho que acrescentar essa esperança, essa mesma variável, só que multiplicando pela indicadora, então o análogo dela, a multiplicação dela, a indicadora de A interseção com U igual a infinito. Só que quando U igual a infinito, as esperanças vão ser iguais, tá? Vejamos, tá? Então veja, a gente tem que isso aqui por enquanto é mais igual que isso aqui, tá? Agora, olhando para A interseção U igual a infinito, a gente tem que, se U é igual a infinito, como U é igual a menor ou igual que V, então V também é infinito, ok? Então U é igual a infinito, V é igual a infinito. Tá certo? Então, basicamente, Z de U vira Z infinito, né, nesse evento, e o Z de V também vira Z infinito nesse evento. Logo, eles são iguais, tá? Então, se eu somar essa desigualdade, se eu acrescentar essa desigualdade com a igualdade, a gente vai obter o quê? Né, como resultado? A gente vai obter o quê? Que a esperança de ZU vezes a indicadora de A é maior ou igual que a esperança de ZV vezes a indicadora de A. Tudo bem? Ok. Que é o próximo resultado, né? A próxima conclusão. Pronto. Então, a esperança de ZU em vez da indicadora de A é igual que a esperança de ZV vezes a indicadora de A. Tá? Isso para todo A, lembrando que é para todo A em F de U, né? Para todo A em F de U, isso é importante. Pronto. Então, vamos ver essa última esperança aqui como uma outra coisa, né? Que vai nos ser útil para o que a gente quer, tá? Então, veja, a gente tem que isso aqui é maior igual que isso, por sua vez, pela propriedade da esperança condicional, isso aqui é igual, né? Porque a esperança da esperança condicional é a própria esperança da variável, tá? Desde que ela seja integrável, e tá? Visto que ZV é integrável, tá em L1, então ZV, e são ambos não negativos e tal, né? ZV é não negativo, então se a gente fizer isso aqui, continua integral. Né? Então, a esperança da esperança condicional é a própria esperança, ok? Só que veja, a gente está multiplicando o ZV vezes a indicadora de A. Como A está em F de U, a indicadora de A é F mensurável, logo ela pula para fora da esperança condicional. É uma outra propriedade da esperança condicional, ok? Então, o que a gente tem? Concluímos, enfim, que a esperança de ZU vezes a indicadora de A é maior ou igual que a esperança do produto da esperança condicional de ZV dado F de U vezes a indicadora de A. Veja, aqui a gente tem o ZU, que é o que a gente quer, e a esperança condicional de ZV dado FU, que é o que a gente quer. Só que multiplicando, elas a princípio estão multiplicando pela indicadora de A e depois tomada a esperança. Ou seja, a gente tem uma integral em todo A, né? Em todo A de FU. E ambas são FU mensuráveis. A gente vai concluir que elas necessariamente, que a desigualdade vale para as variáveis e não apenas para a integral. Pronto, a gente vai provar isso agora.
que é o que a gente quer, tá? Então, para simplificar, e não pegar uma notação muito carregada, a gente chama z de u de x e a esperança condicional de ZV dado f de u de y, tá? A gente quer mostrar que x é maior ou igual que y quase certamente, tudo bem? Ok. Veja que ambas são f mensuráveis, como eu já mencionei, né? ZU pela propriedade do tempo de parada e esse aqui pelo fato de ser esperança condicional. Ok. Então, o que é que a gente tem? O que é que isso aqui diz, né? O que é que isso aqui, estrelinha, diz? Diz isso aqui, ó. Que a integral de x em A é maior ou igual que a integral de y sobre B, né? Ou, perdão, sobre A. Para todo A em FU. Que é a mesma coisa que se eu subtrair as duas funções, então a integral de x menos y em A é maior ou igual que zero para todo A em FU, tá? Então veja, x menos y é uma variável FU mensurável, né? E essa integral é maior ou igual que zero para todo A em FU. A gente vai mostrar que necessariamente x menos y é maior ou igual que zero, quase certamente. Por quê? Porque se fosse o contrário, se não fosse quase certamente, então a diferença x menos y menor que zero, x menos y menor que zero, teria a probabilidade o quê? Positiva. Então, vamos supor por absurdo que a probabilidade de x menos y ser negativo é positiva, tá? E a gente usa o seguinte, que esse conjunto é basicamente a união desses outros conjuntos. Então, x menos y ser menor que zero é estar em um desses eventos aqui, né? X menos y menor que menos 1 sobre n para algum n maior ou igual que 1. Tudo bem? Pronto, então a gente tem aqui x menos y menor que zero é a união de enumerável de outros eventos. Então, como a probabilidade é positiva, algum desses eventos da união enumerável tem que ter probabilidade positiva também, porque se tivessem todos probabilidade zero, a união teria probabilidade zero, que não tem por hipótese absurda. Então, existe um n, tal que a probabilidade de x menos y ser menor que menos 1 sobre n é um epsilon positivo, tá? É um epsilon positivo. Vamos usar esse n aí, esse evento A. Pega esse evento A, chama A esse evento, x menos y menor que menos 1 sobre n, tá? Para esse n em que a probabilidade é positiva, epsilon positivo, tá? Veja, como x e y estão em FU, são FU mensuráveis, então esse evento está em FU, ok? E a gente sabe que aquilo, a propriedade da soma aquela integral lá, ela tem que ser o quê? Maior ou igual que zero para todo A em FU, né? A integral da diferença, x menos y, tem que ser maior que zero para todo A em FU, em particular para esse A. Porém, para esse A tem algo diferente, né? Daí vai gerar a hipótese de absurdo. O absurdo, né? Conclusão. Como nesse evento, x menos y é menor que menos 1 sobre n. Logo, a integral é menor ou igual que a integral de menos 1 sobre n. Tudo bem? Só que menos 1 sobre n é constante. Então, essa integral aqui basicamente vai ser o quê? Menos 1 sobre n multiplicando pela probabilidade do A, que é epsilon, né? Maior que zero. Então, supostamente, enfim, como conclusão do absurdo lá, da hipótese. Então, vai ser o quê? Menos epsilon sobre n, que é menor que zero, né? Porque tanto epsilon como n são positivos. Então, isso aqui vai ser negativo. Então, a gente chega à conclusão de que zero é menor que zero, enfim, absurdo. Isso aqui deveria ser maior que zero para todo A. Mas para esse A não está dando, né? Contradição, tá? Pelo fato de a contradição surgiu aonde? Surgiu ao supor que a probabilidade desse evento x menos y ser menor que zero era maior que zero, era positiva. Como conclusão, não pode ser, né? Então, a probabilidade de x menos y ser menor que zero é zero. Logo, x maior ou igual que y quase certamente, tá? Quem era x? Z de u. Quem era y? A esperança condicional de z e v dado f de u. Logo, concluímos, enfim, o que a gente queria, né? O que faltava do teorema, que z de u é maior ou igual que a esperança condicional de z de v dado f de u, quase certamente. E já tínhamos concluído, enfim, a outra parte, que z de u e z de v estão em L1. Tudo bem? Ok. Enfim, terminamos aqui a prova. E é isso. Obrigado.